Meus amados, Jesus é o Senhor, aleluia. Irmãos, compartilhar com os irmãos, ainda dentro da linha do último livro que nós lemos, que nós ministramos as mensagens aqui, que é a Genética Divina. Ainda dentro daquela linha, desse livro, nós vamos compartilhar, nos próximos domingos, alguns pontos específicos, amém? Algumas pérolas que nós podemos extrair daí, e que são coisas que nós precisamos praticar no nosso dia a dia, né? Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um pouco sobre a multiplicação de vida. O hino que nós cantamos, a forma como Deus criou todas as coisas, como o homem se perdeu, mas como Deus mandou seu Filho para resgatar esse homem de volta para Deus. Então nós vemos ali que Deus tem um plano, irmãos. E na leitura do livro, os irmãos estão lendo, nós estamos desfrutando no GF também. O fechamento desse livro, irmãos, ele foi grandioso, porque nós iniciamos o livro falando sobre ali os 7 dias da recriação, de Deus. Nós vemos ali, mas no final, para culminar, em nós sermos filhos herdeiros. O filho herdeiro é aquele que herda tudo que o pai é, tudo que o pai tem. E isso não é questão financeira que nós vamos herdar do nosso Deus e Pai, mas nós vamos herdar todas as bênçãos espirituais, toda a sorte de bênção espiritual. E não é só isso, nós vamos ter o privilégio de governar com Ele no mundo que há de vir. Ó Senhor Jesus! Mas hoje nós já podemos desfrutar um pouco da herança de Deus. O filho, ele se parece muito com o pai, porque ele também herda características do pai. O gene do pai também está no gene do filho. Ele tem uma mescla ali do gene do pai e do gene da mãe, o filho tem. E por isso, ao crescer, ele herda várias características e até mesmo os trejeitos do pai. Assim, irmãos, espiritualmente, nós recebemos a vida de Deus dentro de nós. Ao nós crermos na obra redentora de Cristo, ao invocarmos o nome do Senhor, ao passarmos pela água, nós recebemos essa vida, essa genética divina. E hoje, por meio dessa genética, o Senhor vai crescendo em nós, até que as características de Deus sejam expressas em nós. Essa é a nossa meta. Nós cantamos outro hino lá que falou que o nosso alvo é exibir a Cristo. Exibir a Cristo é o alvo do nosso viver. Mas como que nós vamos exibir a Cristo? Expressando as suas características, que é a bondade, a longanimidade, o amor, a paciência, a benignidade. Se for para a gente citar todas as características de Deus, são várias. Porque Deus é tudo e tudo que nós precisamos está nele. Nós vimos essa semana no Alimento Diário. Cristo é o nosso quinhão, Ele é a nossa porção, e tudo que nós precisamos está em Cristo, amém? Senhor Jesus. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos é voltar um pouquinho lá em Gênesis 1, nesses dias da criação, mas nós vamos olhar, irmãos, pelo aspecto da multiplicação. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos, lá em Gênesis 1, vamos ler o versículo 4, o 7 e o 9. Amém? E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Amém? Agora o 7. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Agora o versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Vamos ler o 14 também. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Amém. Só até aí, irmãos. Primeiro princípio divino, irmãos, para a multiplicação é a separação. Aqui nós lemos 4 versículos já, na recriação que Deus estava fazendo aqui em Gênesis 1. Então nós vemos que a primeira coisa que o Senhor estava fazendo era separando luz e trevas, dias e noite, as águas de cima das águas de baixo. E aqui também o Senhor separou a água da porção seca.
Então, irmãos, aqui nós vemos que para Deus colocar o homem na terra, a primeira coisa que ele precisou fazer é separar todas as coisas. Assim, irmãos, cada um de nós, antes da fundação do mundo, o Senhor já nos tinha escolhido. Mas o escolhido também está no sentido de sermos separados. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha separado você e eu para estarmos aqui agora ouvindo essa mensagem. Para nós desfrutarmos a vida da igreja, o Senhor já havia nos separado. Mas, irmão, não houve só uma separação judicial. Quando nós recebemos o Senhor fez essa separação. Nós éramos do reino das trevas e passamos agora para o reino do Filho do amor de Deus. Passamos para o reino da luz. Essa foi uma separação judicial. O Senhor, Ele cumpriu tudo para que nós nos separássemos do mundo, do império das trevas e passássemos para o reino de luz. Mas essa separação, irmãos, ela precisa acontecer diariamente, né? Ela é disposicional. Eu preciso ter uma disposição para eu me separar das coisas que estão no meu dia a dia. O Senhor quer fazer essa separação, Ele já te escolheu, antes da fundação do mundo, Ele já te separou e falou, esse aqui é meu. Amém. Mas dia a dia, irmãos, vem o inimigo querendo nos sujar, querendo nos tentar, querendo nos tirar do caminho do Senhor, né? Isso, irmãos, não é só por coisas grosseiras. Nós já sabemos da sutileza de Satanás. Os cristãos, ele não vai, né, enredar os cristãos através de pecados grosseiros. Hoje ele quer atacar os cristãos por meio da sutileza. São coisas sutis, às vezes são coisas pequenas, que às vezes nós não abrimos os nossos olhos, mas o inimigo consegue nos sujar, consegue nos enferrujar, consegue colocar buraquinhos no nosso coração e que às vezes nós não permanecemos. Aí nós fraquejamos, nós enfraquecemos, não conseguimos desfrutar do Senhor, não conseguimos tocar no Senhor. E isso é sério, porque o inimigo, ele é sutil e muitas vezes, se eu não invocar o Senhor, se eu não exercitar o meu espírito, o inimigo pode me atacar os irmãos, atacar a nossa casa. Particularmente, o meu desejo não é esse, irmãos, que o inimigo alcance vantagem sobre mim, sobre o meu casamento, sobre a minha casa, sobre a família dos irmãos, mas para que isso não aconteça, eu e você, nós precisamos vigiar, nós precisamos exercitar o Espírito e saber que nós somos separados. A própria palavra igreja, que vem do grego eclesia, significa os separados do mundo, aqueles que foram tirados do mundo e colocados em outro lugar. Esse é o maior significado da palavra igreja. Então, quando nós viemos à reunião da igreja, nós viemos à reunião daqueles que foram chamados para fora do mundo. Irmão, você está no melhor lugar nesse momento. É o lugar onde se reúnem aqueles que estão separados e chamados para fora do mundo. É neste lugar que nós estamos. Isso precisa ser uma alegria para mim e para você, irmãos. Nós estamos no melhor lugar. Nós estamos num lugar separado. Mas, irmãos, eu não fico nessa reunião 24 horas por dia. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho os meus vizinhos, eu tenho a minha parentela. Então, eu ainda convivo com pessoas que ainda não têm o Senhor. Por isso, irmãos, o Senhor ainda continua, né, lutando conosco para nos separar também dessas coisas corriqueiras do dia a dia, dessas coisas que podem nos manchar. O Senhor quer fazer essa santificação. A separação, irmãos, ela tem um sentido de santificação. Se eu der um prato para você, irmão, com arroz e feijão, tirei lá, ó, cozinhei agora, tirei da panela, bonitinho lá, vou trazer para você um arroz e um feijão. E tá limpo, não é? Esse prato, ele tá limpo. Não tá o arroz e o feijão? Eu cozinhei certinho, tá, irmão? Usei touquinha, lavei as mãos, usei álcool, tá bonitinho, tá limpinho. Prato com arroz e feijão, ele tá limpo. Mas ele tá puro, irmãos? Não, ele só tá limpo. Porque o arroz, tá o feijão com ele, então o arroz não está puro. O feijão também não está puro, porque ele está junto com o arroz. Por um lado, ele está limpo, mas ele não está puro. E a separação que o Senhor quer nos fazer é uma separação para nós termos pureza. Purezas que são devidas a Cristo. É isso que o Senhor requer de nós.
é que nós tenhamos pureza. Como que funciona isso, irmãos? Tem o arroz e o feijão ali, está limpinho. Mas tem duas coisas ali, tem dois alimentos. Ele não é puro, mas tem dois alimentos limpos. Às vezes, irmãos, o nosso sentimento, ele pode trazer segundas intenções, que aparentemente é bom, aparentemente não é pecado, mas essa segunda intenção faz com que aquele sentimento meu não seja puro, irmãos. E isso é um risco maior quando nós servimos na igreja. Porque às vezes nós temos o sentimento, né, de servir de uma maneira para o Senhor, mas se o meu coração não for puro, ele pode trazer algo junto com ele e que não edifica. Irmãos, Deus, a única coisa que nós podemos oferecer a Deus é Cristo. E a única coisa que Deus aceita de nós é Cristo. Se eu trazer tudo que eu trouxer que não é Cristo, o Senhor não aceita. Então, irmãos, eu posso correr o risco de estar servindo ao Senhor, oferecendo coisas naturais, e o Senhor não está se agradando de mim. Eu posso estar servindo com uma segunda intenção, eu posso estar reunindo com uma segunda intenção, eu posso marcar o GFCM lá para casa, mas eu tenho uma segunda intenção, mas aí eu não estou sendo aprovado pelo Senhor. Senhor Jesus. Está limpo, mas não está puro. É uma segunda intenção que aparentemente não tem problema, mas não é pura, porque ela não vem de Deus. Então, irmãos, todo o nosso sentimento, tudo que nós fizermos para Deus, para o Senhor, ele precisa vir com pureza. O nosso falar precisa ser puro, né? O meu compartilhar, ele precisa ser puro, não é com uma segunda intenção. A minha oferta, ela precisa ser pura, irmãos, para que o Senhor possa aceitar a minha oferta. O meu reunir, ele precisa ser puro. O meu buscar comunhão com os irmãos precisa de pureza. Amém? Eu e você, nós somos devedores de pureza a Cristo. Amém? E o Senhor quer fazer essa separação no nosso meio. Vamos ler 2 Coríntios 6. Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 14 ao 18. Os irmãos leem o 14, as irmãs o 15 e assim sucessivamente. Amém? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão da luz com as trevas? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Sereis vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas essa porção da palavra, ela é rica, mas ela é de grande advertência para eu e para você. Senhor Jesus, a questão aqui, irmãos, não é só a junção de um crente com um incrédulo. Não é só a questão do relacionamento. Aqui nós vemos quanto que o Senhor abomina essa mistura entre o que é de Deus e o que é de Satanás. Senhor Jesus. Aqui o Senhor fala: separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras, e eu vos receberei. Irmão, para que eu e você entremos no trono da graça, para recebermos graça e misericórdia, nós precisamos entrar com o coração puro. Senhor Jesus, eu posso estar em pecado, irmãos, mas se eu me arrepender e tiver o coração genuíno, puro, o Senhor me aceita no trono da graça e misericórdia. Mas eu preciso no meu coração, irmão, ter pureza. Senhor Jesus, ter um arrependimento puro. Não é um remorso. Não é ficar só com a minha mente pesada porque eu pratiquei aquilo outra vez. Eu preciso realmente ter um sentimento de arrependimento. De ir com o coração puro, falar: Senhor, realmente
eu não dou conta mais. O Senhor sabe que isso ainda me atrai, o Senhor sabe que isso ainda abre os meus olhos, desperta o meu interesse. Mas Deus pode eliminar o gosto disso. Irmão, por experiência própria, eu não, às vezes, né, tem um vício, há uma televisão, um filme, né, às vezes um seriado, alguma coisa assim. Eu vou parar porque Deus não gosta. Irmão, muitas vezes não funciona, porque é eu que quero parar. Eu preciso que o Senhor trabalhe no meu interior e arranque o gosto que eu tenho por aquilo. Até o momento que eu olhe para aquilo e aquilo não me interesse mais. É assim que nós somos salvos e trabalhados pelo Senhor. Se eu tentar me aperfeiçoar na carne, não, eu não vou. Irmão, é complicado. Muitas vezes a gente não consegue, ou a gente consegue, passa um tempo, a gente volta a praticar aquilo. Mas, irmão, quando o Senhor retira aquele sentimento de nós, irmão, nada volta. Você vai passar por aquilo, você vai sentir até nojo, não vai querer ver mais. Por quê? Porque foi o próprio Senhor que fez essa separação no seu coração. Ele realmente arrancou aquela raiz de dentro do seu coração. Você tem um problema com o irmão? Eu perdoei, mas está da boca para fora, irmão. Pede o Senhor arranca essa raiz de amargura. Que o Senhor arranca aquilo e não nasce mais. O Senhor tem esse poder, irmãos, para nos transformar. Isso é transformar. Isso é transformação. É quando o próprio Senhor põe a mão e arranca. Isso é transformação. Se eu tentar me aperfeiçoar, eu não consigo. Senhor Jesus. Então esse é o primeiro ponto, irmãos. É um princípio. Para nós multiplicarmos a vida de Deus, nós precisamos estar separados. E ter um viver de separação, de santificação. Né? O Senhor, quando Ele orou ao Pai, Ele falou, Senhor, não, Deus, Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. O Senhor ainda falou, nós vamos ficar aqui, irmãos, até a volta do Senhor. E ao nosso redor, como que está? Está pressão, não é? Os irmãos se sentem pressionados? O pecado, né? A avareza. Nós vimos as coisas que foram compartilhadas ontem, o asceticismo, o gnosticismo, misticismo, isso tudo está nos pressionando, irmãos, para tentar quebrar os nossos valores, quebrar a nossa fé. Senhor Jesus, o mundo está nos pressionando, irmãos, mas eu preciso permanecer. Preciso pedir, Senhor, me separa dia a dia, me santifica dia a dia. Eu preciso orar ao Senhor, irmão, sozinhos, eu e você, nós não conseguiremos. Senhor Jesus, agora vamos voltar lá para Gênesis, irmão. Capítulo 1, versículo 9, fala assim, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Senhor Jesus. Aqui, irmãos, em mensagens passadas nós já vimos que isso tipifica a ressurreição de Cristo. Essa porção seca saindo das águas do juízo e no terceiro dia, ela tipifica a ressurreição de Cristo Jesus. Então, além da separação que o Senhor já fez, está fazendo em cada um de nós, Ele quer que nós tenhamos um viver de ressurreição. Vamos ler Romanos 6, versículo 4. Senhor Jesus, que diz assim, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aleluia! Irmãos, nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Agora nós podemos andar em novidade de vida. Agora, irmãos, eu e você temos uma nova vida. Amém. Senhor Jesus, não podemos mais andar na caducidade da letra, nem servir na caducidade da letra, mas precisamos andar e viver em novidade de vida. Amém. Então, além de nos separar, o Senhor nos deu a sua vida para que nós possamos andar nela. Amém? É isso que o Senhor requer de nós. Então, primeiro ponto, separação, segundo, ressurreição, e o terceiro, vamos voltar lá em Gênesis 1, vamos ler o versículo 11, e disse, produza a terra relva, ervas que deem semente,
e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Então aqui no terceiro dia, irmãos, o Senhor falou sobre crescimento. Aqui é a vida vegetal, mas também nós podemos trazer para o nosso crescimento da vida espiritual. Eram relvas, ervas e árvores, né? A vida vegetal mais rasteira, as relvas, né? As ervas um pouco maiores e as árvores que dão frutos. Então nós vemos que há um crescimento, mas ainda, irmãos, era no terceiro dia. O Senhor disse aqui para que seja produzido. Agora vamos lá no versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Irmão, uma plantação ela não cresce, não cresceria se não houvesse esses sinais, as estações, os dias e os anos. Quem planta sabe que há o tempo certo para plantio, há o tempo certo para colheita. E tem certos tipos de alimentos que ele não pode ser plantado em certa época, porque ele não vai dar o fruto. Então, irmãos, por que houve essas estações, esses dias e esses anos? Por causa da luz do quarto dia. No quarto dia o Senhor criou luzeiros grandes, uma luz mais forte, né, para iluminar. E essa luz, ela também ajuda a produzir vida. A vida só cresce se nós estivermos embaixo da luz. Terceiro ponto que eu quero falar, irmãos, é o crescimento. Para que nós possamos multiplicar, nós também precisamos crescer. E para crescer, nós precisamos da luz do Senhor. Irmãos, e onde você e eu recebemos luz? Onde você recebe luz, irmão? Se você não tem clareza em algo, aonde você vai buscar luz? Na palavra. É na palavra que nós ganhamos luz, irmãos. A palavra do Senhor, ela é luz para nós. Então eu preciso desfrutar da palavra para que haja crescimento em mim. A palavra escrita, mas na reunião nós temos a palavra falada. Os hinos é a palavra cantada. Senhor Jesus. Então, irmãos, quando nós estamos na reunião também nós recebemos luz. E essa luz é para o nosso crescimento. Então o Senhor nos separou, está nos santificando dia a dia, nos deu a vida dele para que nós possamos viver em novidade de vida e nos deu o melhor lugar para nós crescermos em vida, que é a vida da igreja. Senhor Jesus, para nós multiplicarmos, irmão, eu preciso estar nesses princípios. Preciso ter um viver de separação, um viver de ressurreição, e eu preciso estar no lugar adequado para crescer em vida, que é estando junto com os irmãos. Senhor Jesus. E agora, para nós multiplicarmos, irmãos, vamos ler o versículo que está aqui no quadro, 27 e 28. Amém? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmão, o Senhor tinha um plano ao criar o homem. Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. E o Senhor abençoou o homem e falou: ide, para que o homem pudesse multiplicar, e que ele dominasse por todas as coisas e trouxesse todas as coisas para o encabeçamento de Deus. Então, irmãos, quando Deus nos abençoou, Ele nos disse também para multiplicar. Mas se eu multiplico, o que eu devo multiplicar? A imagem e semelhança de Deus. O homem, né, as árvores, os animais, eles foram criados conforme a sua própria espécie. Mas e você e eu? Nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, conforme a própria espécie de Deus. Então, quando Deus falou para o homem multiplicar, é como se Deus dissesse: meu filho, você multiplica eu mesmo. O homem é para multiplicar a vida de Deus. Quando eu prego o evangelho,
eu estou inseminando a pessoa com a vida de Deus. Eu estou levando Deus para dentro da pessoa. Isso é a multiplicação da espécie divina, da espécie de Deus. Quando eu prego o Evangelho, quando eu cuido da pessoa, quando eu falo do Senhor para a pessoa, ela recebe o próprio Cristo dentro dela, como uma semente. Por isso, no livro nós vimos que é inseminação, porque a pessoa recebe Cristo como uma semente incorruptível. Mas além de pregar o Evangelho, nós precisamos cuidar, precisamos regar, a pessoa precisa do sol, para que essa semente, ela cresça e também dê frutos. E esse fruto, irmão, vai acontecer assim como o irmão leu o versículo, Jesus, ele era um fruto, ele era um grão, mas ao morrer, ele gerou vários grãos. Nós também precisamos, irmãos, morrer o nosso velho homem, para que vários grãos também sejam formados, sejam gerados. Quando eu nego a minha vida da alma, é a vida de Cristo que se multiplica em mim e em você. Amém? Irmãos, que nós possamos realmente tomar esses princípios, de sermos separados, de buscarmos a santificação, de andarmos em novidade de vida, de crescermos em vida, para que o Senhor continue nos abençoando e para que nós possamos multiplicar a vida de Deus através de pregar o Evangelho do Reino. Amém? Jesus é o Senhor.